Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Lucas, capítulo 11, versículo 52. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de trazer a reflexão dos irmãos, algo que vem sobre a minha mente esses dias e que eu tenho pensado com muita frequência. Vocês devem observar, tanto na internet quanto na TV, quem tem hábito de ver TV, muitos pregadores da palavra de Deus, muitas pessoas que têm pregado, têm ensinado o povo acerca das Escrituras. Se vocês procurarem na internet, no YouTube, em blogs, sites, Facebook, Instagram, Twitter, vocês vão ver, vocês vão observar que tem muitos pastores, muitos evangelistas, missionários, muitos irmãos, muitos cristãos pregando a palavra de Deus. E isso é muito bom, queridos. E quanto a isso, a gente sabe que não tenhamos nada de mal a dizer, porque isso é muito bom, é sinal de que o evangelho está alcançando mais e mais vidas. Mas o que eu estava pensando era no seguinte, será que a prática diária dessa palavra tem crescido tanto como a quantidade de pessoas e de veículos que têm expandido o evangelho de Cristo? Queridos, nós vivemos num mundo, todos vocês sabem, nós sabemos que vivemos num mundo onde a aparência é muito valorizada, onde as pessoas se deixam levar muito pelo que os olhos veem, que andam por vistas. E isso acaba sendo uma coisa muito, muito perigosa para o evangelho. Porque quando você se depara com tantos pregadores da palavra, tanto via internet, tanto online como no dia a dia, nas igrejas, nas praças, nas ruas, você percebe que o número de pessoas que pregam a palavra aumentou consideravelmente. O número de pessoas que estudam a palavra, que fazem cursos de teologia e ouvem pregações e tal, aumentou muito. Isso denota, isso mostra que há uma sede para aprender mais da palavra de Deus. Isso é muito bom. Mas, infelizmente, nós vivemos na era das aparências. Na era em que tudo que é belo e agradável aos olhos nos atrai de uma forma tal como nunca nos atraiu antes. Eu percebo que antigamente, eu não sou cristã desde criança, não sou. Mas mesmo nascendo numa família ímpia, na minha infância eu tive ensinamento de valores muito fortes. Eu tive ensinamentos de que, por exemplo, se você deu a sua palavra, você tem que cumprir a tua palavra. Se você disse que vai fazer alguma coisa, então você faça, ou então não se comprometa. E eu nasci numa geração em que valores como respeito ao mais velho eram muito levados em consideração. Vários tipos de valores que hoje em dia a gente percebe que foi se perdendo, né? E hoje em dia é considerado até como caretice por alguns, ou ultrapassado, ou retrógrado. Mas são esses valores, queridos, que me fez ser a pessoa que sou hoje. E tenho certeza que muitos de vocês também. E o que isso tem a ver com a pregação e a propagação do Evangelho? Tem a ver, queridos, que esses valores também não estão sendo levados com relação à pregação do Evangelho. O que acontece? Hoje, muitas pessoas têm a Bíblia na mão, podem fazer um canal, propagar a palavra de Deus, pregar, ou numa rádio, ou num blog, num site. Mas a diferença, queridos, entre a pessoa
que pega a Bíblia para ensinar e aquela que vive aquilo que a Bíblia ensina é muito diferente. Infelizmente, no meio cristão, nós estamos carentes de pessoas que vivem o que pregam. Isso é muito triste, porque nos tornamos um grupo de faladores da palavra, pregadores da palavra, mas não vivenciadores da palavra. Isso é muito perigoso, queridos, porque perdemos a nossa autenticidade. Muitas pessoas hoje têm dificuldade de crer, de acreditar na palavra de um cristão. Eu estava conversando com um pastor da minha igreja e ele estava dizendo uma coisa uma vez que me deixou assim bem pensativa. Ele disse que uma vez ele foi a uma concessionária comprar um carro. Até aí tudo bem, todo mundo faz isso, né? Quem pode comprar o carro vai comprar um carro. E quando ele estava conversando com o vendedor da loja perguntou que profissão ele tinha. Ele disse, bom, se é o que pode chamar de profissão, né? Se você precisa da minha profissão para colocar nessa ficha, eu sou pastor. E na mesma hora o vendedor se retraiu e pensou, deve ter pensado muita coisa, né? Pastor? E então parece que teria alguns benefícios na compra desse carro, alguns descontos, ou alguns serviços oferecidos. Mas esse vendedor virou para o meu pastor e disse, olha, nós temos um benefício tal, o serviço tal, mas esse serviço assim, o senhor poderia pagar daqui a um mês, mais ou menos. Mas para pastores, a gente não está mais oferecendo esse serviço. Porque nós já tivemos muito problema aqui de pessoas que não honraram, não pagaram por esse serviço depois do prazo estabelecido. E o meu pastor disse que entendeu a situação do vendedor, né? Ele estava cumprindo uma norma da loja, mas ficou muito triste de saber como pastores estão enganando pessoas, estão roubando, estão deixando de honrar com seus compromissos. E, queridos, isso eu não estou falando só de pastores, não. Isso foi só um exemplo que eu dei. Eu estou falando de todos nós como cristãos em geral, sabe? Não tem como nós darmos o nosso jeitinho que andar na contramão desse mundo é só, não, eu tenho que orar como Daniel orou 3 vezes por dia. Eu tenho que jejuar como Daniel jejuou. É por isso, fazendo isso, eu estaria andando na contramão do mundo. Sim, você estará andando na contramão do mundo, porque isso é uma prática que as pessoas do mundo fazem. Mas, mais do que isso, andar na contramão do mundo é não se adequar, não se encaixar nesse sistema proposto por esse mundo, queridos. O apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que renovar o nosso entendimento, principalmente nós que nascemos numa família ímpia e nos convertemos depois. Há muito que se renovar em nossa mente antes de sairmos pregando a palavra de Deus. Porque a gente só deve pregar, queridos, aquilo que a gente vive. Se a gente prega o que a gente não vive, a gente está vivendo uma mentira. A gente está mentindo. E estando mentindo, estamos pecando. Então, queridos, que venhamos a refletir. Se não temos segurança, se sabemos que alguns pontos dessa palavra ainda não são vividos por nós integralmente, nós não podemos ensinar os outros a fazer aquilo que não fazemos. O exemplo, ele arrasta as pessoas. Então as pessoas têm que ver em mim frutos de que essa palavra frutifica na minha vida. As pessoas lá fora têm que olhar para mim e confiar na minha integridade, na minha moral, em confiar de que eu vivo aquilo que eu prego. Elas devem ter certeza que estão lidando com um cristão de verdade, queridos. De verdade. E não um cristão de fachada que fala, prega, fala muito bonito, sabe muito das escrituras, mas não pratica
e ainda impede os outros de praticarem. Isso é muito sério. Ao pregar aquilo que não vivemos, nós estamos arrastando pessoas para o abismo, queridos. Estamos arrastando pessoas para o abismo. Principalmente novos convertidos que vão achar que a vida cristã pode ser levada de qualquer jeito por causa do nosso exemplo. E nós vamos dar conta dessas almas, queridos. Nós vamos dar conta. Que nós possamos refletir sobre isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.